Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para todos vocês. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos. Nesta manhã feliz de sábado, te adorando, porque o Senhor é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Salvador nosso. A ti toda glória, todo louvor. Nós suplicamos em nome de Jesus que o Senhor derrame neste momento o Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos ao estudarmos a tua palavra em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Deus colocou na nossa mente para estudar nesta manhã com vocês sobre as 3 mensagens angélicas. Hoje vamos estudar especificamente a primeira mensagem angélica, compreendendo e experimentando as 3 mensagens angélicas. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14 e vamos ler então as 3 mensagens angélicas aqui no capítulo 14, verso 6 até o verso 12. E vi outro anjo voar pelo meio do céu. Tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu, Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Meu querido irmão, esta é a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, 6 a 12. No livro Primeiros Escritos, na página 258, parágrafo 3, a serva de Deus escreveu sobre as 3 mensagens angélicas, dizendo assim: foram-me mostrados 3 degraus, a primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. Disse o meu anjo assistente: ai de quem mover um bloco ou mexer um alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância para o povo de Deus. O destino das pessoas depende da maneira em que são elas recebidas. Primeiros Escritos 258, parágrafo 3. Da mesma maneira, os que não têm tido nenhuma experiência nas mensagens do primeiro e do segundo anjos, têm de recebê-las de outros que tiveram uma experiência e acompanharam as mensagens. Vi que assim como Jesus foi rejeitado, as mensagens têm sido rejeitadas, e que assim como os discípulos declararam que nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, devem os servos de Deus fiel e corajosamente advertir os que abraçam apenas parte das verdades relacionadas com a terceira mensagem angélica, a fim de que alegremente recebam todas as mensagens que Deus lhes tem dado, ou não terão parte alguma no assunto. Primeiros Escritos, página 188, parágrafo 2. Quais são as verdades da terceira mensagem angélica que nós abraçamos, que todos nós temos conhecimento? Nós entendemos pela terceira mensagem angélica que todos receberão o sinal da besta,
se não guardarem os mandamentos de Deus. Aqueles que não guardarem os mandamentos de Deus, incluindo o sábado, o quarto mandamento da lei de Deus, eles receberão o sinal da besta. Porém, nós esquecemos que existe ainda na terceira mensagem angélica algo que fala da fé de Jesus. Porém, queridos, esta parte da fé de Jesus tem sido esquecida. Sem essa fé de Jesus Cristo, nós ainda nem experimentamos a mensagem do primeiro anjo, que é o Evangelho eterno e que torna possível obedecer à lei de Deus de coração. Nós lemos ainda no Primeiros Escritos, página 256, parágrafo 2. Muitos que abraçaram a terceira mensagem angélica não tinham tido experiência nas duas mensagens anteriores, a primeira e a segunda. Satanás compreendeu isto e o seu olho mau estava sobre eles para os transtornar. Porém, o terceiro anjo estava a apontar-lhes o lugar santíssimo do santuário celestial. E aqueles que tinham tido experiência nas mensagens do primeiro e do segundo anjo estavam a apontar-lhes o caminho para o santuário. Muitos viram a perfeita sequência de verdades nas mensagens dos três anjos e alegremente as receberam na sua ordem e pela fé seguiram a Jesus até o santuário celestial. Estas mensagens foram-me representadas como uma âncora para o povo de Deus. Aqueles que as compreendem e recebem serão preservados de ser varridos pelos muitos enganos de Satanás. Primeiros Escritos, página 256, parágrafo 2. A mensagem do santuário é a mensagem que nos dá segurança e compreensão ampla do plano da salvação. Queridos, no santuário nós temos o pátio com o altar de sacrifício e a pia. No lugar santo, nós temos o altar de incenso, nós temos o candeeiro com 7 lâmpadas e a mesa com 12 pães. No lugar santíssimo, nós temos então a arca do concerto com a santa lei de Deus. É ali que a manifestação da presença de Deus se fazia presente através de uma glória chamada de Shekinah. O terceiro anjo estava dirigindo o povo de Deus para o lugar mais sagrado, o Santíssimo, onde estava a lei sob o propiciatório. Aqueles que experimentaram o Evangelho eterno da primeira mensagem angélica, podem mostrar-lhes como entrar no santuário, através do arrependimento, da rendição, da purificação pelo sangue de Jesus, pela regeneração da água, pelo Espírito Santo. Então, queridos, através do ministério de Cristo no lugar santo, todos nós poderemos receber o Espírito Santo na nossa vida. Somos alimentados com o pão espiritual e, através de Cristo, operando em nós pela sua justiça, nós podemos viver o caráter de Jesus, cumprindo assim os justos requisitos da lei, que está no Santíssimo do Santuário Celestial, lei pela qual nós somos julgados, porque a lei de Deus é o padrão, é a norma do julgamento no Santuário Celestial. No livro Evangelismo, na página 196, parágrafo 1, nós lemos assim: todos deverão compreender as verdades contidas nessas mensagens e demonstrá-las na vida diária, pois isso é essencial para a nossa salvação. Nós vamos examinar com vocês agora a primeira mensagem angélica. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, Apocalipse 14, 6, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Nós fomos encarregados de ir e pregar o Evangelho a todas as criaturas. Devemos transmitir aos perdidos as boas novas de que Cristo pode perdoar o pecado, renovar a natureza, revestir a alma das vestes da sua justiça e pôr o pecador em conformidade com os seus planos e ensiná-lo e habilitá-lo
a ser cooperador de Deus. Fundamentos da Educação Cristã, página 199, parágrafo 1. Ainda lemos no livro Desejado de Todas as Nações, 584, parágrafo 2. O Evangelho tem de ser apresentado não como uma teoria sem vida, mas como uma força viva para transformar a vida. Deus deseja que os que recebem a sua graça sejam testemunhas do poder da mesma. Queridos, isso está na primeira mensagem angélica. Compreender o Evangelho eterno é Jesus Cristo, é a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 1 e os versos 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Queridos, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo faz parte da primeira mensagem angélica. É a base da nossa salvação. O Evangelho são as boas novas de salvação pelo sangue de Jesus Cristo. Entendendo a primeira mensagem angélica, nós vamos ter uma experiência com Jesus. Vamos assimilar o caráter de Jesus. Somos por nós mesmos incapazes de fazer qualquer bem, mas o que não somos capazes de fazer, o poder de Deus há de operar em toda a alma submissa e crente. Por meio da fé foi dado o Filho da promessa. Mediante a fé é gerada a vida espiritual e somos habilitados a realizar as obras da justiça. Desejado de Todas as Nações, 584, parágrafo 2. Na carta de Paulo aos Efésios, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 3. Aqui em Efésios capítulo 3, vamos ver então os versos 16 a 19. Efésios capítulo 3 e os versos 16 a 19. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Ter Cristo habitando pela fé em nossos corações. Esta é a mensagem do primeiro anjo. Esta é a mensagem do Evangelho eterno do nosso Senhor. Entesourar Jesus Cristo. Abrigar-se em Jesus Cristo. Assimilar o caráter de Jesus Cristo. As provisões inesgotáveis do céu estão ao seu comando. Cristo dá-lhes o alento do seu próprio Espírito, a vida da sua própria vida. O Espírito Santo dispõe essas energias mais excelsas para operar no coração e na mente. Testemunhos, volume 6, página 306, parágrafo 3. Sempre que as suas palavras, as palavras de Jesus, de instrução, têm sido recebidas e de nós se tem apossado, Jesus é para nós uma presença permanente, controlando-nos os pensamentos, ideias e ações. Não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. E Ele é a esperança da glória. O eu está morto, mas Cristo é um Salvador vivo. Testemunhos para Ministros, página 389, parágrafo 1. E Paulo ainda fala em Colossenses capítulo 1 e o verso 26 e 27. Colossenses capítulo 1, versos 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos. Que mistério é esse?
é Cristo Jesus, o Deus em carne, o Deus que precisa ser entronizado em você. A mente deste Deus encarnado, a mente desse Deus homem, Jesus Cristo, precisa ser implantada em você e em mim. Nós estamos lendo Colossenses capítulo 1, verso 26 e agora o verso 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Que mistério? Que é Cristo em vós, esperança da glória. Queridos, a mensagem do primeiro anjo, proclamar o evangelho eterno, Cristo em você, Cristo em nós, a esperança da glória. Almas que tinham a semelhança de Satanás, transformaram-se à imagem de Deus. É isto que o milagre da conversão, o milagre operado pelo sangue de Jesus Cristo faz. Almas que tinham semelhança de Satanás são transformadas à imagem de Deus. Esta mudança é em si mesma o milagre dos milagres. Uma mudança operada pela palavra. É um dos mais profundos mistérios desta palavra. Não o podemos compreender, apenas podemos crer, como declaram as Escrituras, que é Cristo em vós, esperança da glória. Isto está no livro Educação, página 171, parágrafo 4. O conhecimento deste mistério fornece a chave de todos os outros mistérios. Educação, página 171 e página 172. Queridos, em Romanos capítulo 16, vamos ler o verso 25 e 26. Paulo diz: ora, há aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Cristo Jesus, o mistério de Deus, revelado, encarnado, implantado em você através do Espírito Santo, faz de você um filho obediente, implanta em você a obediência da fé. Queridos, a verdadeira obediência é a expressão de um princípio interior, implantado em nós pelo Espírito Santo. Se hoje você está em paz com Deus, está preparado para receber a Cristo, se Ele viesse hoje. O que carecemos é que Cristo, a esperança da glória, seja formado em nós. Lugares Celestiais, página 232, parágrafo 4. Jesus, Ele precisa ser formado em nós, implantado em nós. Em Colossenses capítulo 1, versos 10 e 11, nós lemos: para que possais andar diligentemente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. E ainda lemos em Filipenses capítulo 1, versos 9 a 11, e peço isto, que o vosso amor abunde mais e mais em conhecimento e em toda a justiça, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem ofensa alguma, até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são, por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Queridos, quando nós experimentamos o Evangelho da primeira mensagem angélica, podemos então dar glória a Deus ao viver o caráter de Deus. Jesus nos convida a temer a Deus e dar-lhe glória. Aqueles que experimentam o Evangelho da primeira mensagem angélica também podem temer a Deus, também são conduzidos ao temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Temei a Deus e dai-lhe glória. Só é possível se experimentarmos a bênção do Evangelho eterno do nosso Senhor, dizendo com grande voz:
Apocalipse 14, verso 7. Temei a Deus e dai-lhe glória. O que é dar glória a Deus? Dar glória a Deus é revelar o seu caráter em nosso próprio caráter e desta forma torná-lo conhecido ao mundo. Isto está no Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 979, parágrafo 4. Portanto, meu querido, dar glória a Deus significa revelar o seu caráter. Que caráter? O caráter do Deus Filho. O caráter do Deus encarnado, que é implantado em você. Isto é dar glória a Deus. Não lhe podemos santificar o nome, nem podemos representá-lo perante o mundo, a menos que na vida e no caráter representemos a própria vida e caráter de Jesus. Queridos, tudo isso está na primeira mensagem angélica. É o Evangelho eterno, é o dar glória a Deus vivendo a vida de Jesus. Não lhe podemos santificar o nome, nem podemos representá-lo perante o mundo, a menos que na vida e no caráter representemos a própria vida e caráter de Jesus. Isto só poderemos fazer mediante a aceitação da graça e justiça de Cristo. Maior Discurso de Cristo, página 107, parágrafo 1. A religião de Cristo significa mais do que o perdão dos pecados. A religião de Cristo significa tirar nossos pecados e preencher o vácuo com as graças do Espírito Santo. Jesus, quando perdoa os nossos pecados, ele preenche aquele vazio com as graças do Espírito Santo. Aleluia! Parábolas de Jesus, página 228, parágrafo 8. Significa um coração despojado do próprio eu e abençoado pela presença de Cristo. Quando Cristo reina na alma, existe pureza e libertação do pecado. Aleluia! Cristo perdoa, mas também Cristo liberta do pecado, liberta do poder do pecado. Os que aguardam a vinda do esposo devem dizer ao povo: eis aqui está o vosso Deus. Os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, é uma revelação de seu caráter de amor. Isto está em Parábolas de Jesus, página 226, parágrafo 5. Queridos, os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, é uma revelação do caráter de Jesus em nós. As pessoas anseiam ver Jesus e elas verão Jesus em você, implantando-lhes no coração os princípios da sua palavra. O Espírito Santo desenvolve nos homens, em você e em mim, os atributos de Deus. Você entendeu? Que o Espírito Santo implanta em você o caráter de Jesus. O Espírito Santo desenvolve em você os atributos de Deus. A luz da sua glória. Que é isso, a luz da sua glória? O seu caráter deve refletir-se nos seus seguidores. Assim devem glorificar a Deus e iluminar o caminho para a mansão do esposo, para a cidade de Deus, para o banquete das bodas do Cordeiro. Isso está escrito no Parábolas de Jesus, página 225, parágrafo 5. Aproximamo-nos do juízo. Que juízo? O juízo dos vivos. Aproximamo-nos do juízo dos vivos, porque o juízo dos mortos já começou em 1844. Mas nos aproximamos do juízo dos vivos, que vai começar quando for aprovada a lei dominical, o decreto dominical. Queridos, e os que estão dando a mensagem de advertência ao mundo devem ter as mãos limpas e corações puros. Mãos limpas e corações puros, para proclamarmos a primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Devem ter uma ligação íntima com Deus. Os pensamentos devem ser puros e santos, e a alma sem mácula. Devem o corpo, a alma e o espírito ser uma oferta pura e limpa a Deus.
ou ele, Deus, não aceitará. Testemunhos para Ministros, página 426, parágrafo 2. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, o clamor que lemos em Isaías 52, verso 11, diz: purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor, purificai-vos. Nós que pregamos as 3 mensagens angélicas, deveremos buscar purificação, santidade, para que o caráter de Cristo brilhe em nós. A primeira mensagem angélica exige que preguemos o Evangelho eterno, porque é a base da salvação de todo pecador. Compreender que o Deus encarnado se revelou ao mundo pecador, tornando-se um de nós. E é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica do pecado e nos liberta do pecado. Este é o Evangelho eterno. Também a primeira mensagem angélica fala sobre temer a Deus, submeter-se a Deus, glorificar a Deus, dar glória a Deus. E o que é dar glória a Deus? É assimilar o caráter de Deus e revelar o caráter de Deus aos outros. Porque vinda é a hora do seu juízo. Isto faz parte da primeira mensagem angélica. Vinda é a hora do seu juízo. Esta é uma profecia que se cumpriu, ou melhor, começou a ser cumprida em 1844, no final dos 2.300 anos de Daniel 8,14. Ali começou, em 1844, o juízo celestial. O Pai a ninguém julga. João capítulo 5, verso 22, mas deu ao Filho o poder de julgar. Em 1844, Jesus Cristo entrou no Santíssimo para iniciar o juízo celestial e começou pelos mortos. Este juízo celestial, em 7 fases, está revelado nos 7 selos do Apocalipse. São 7 fases no processamento do juízo celestial. Começando pelos mortos, vai passar para o caso dos vivos, logo mais. Quando o decreto dominical for aprovado, então começará o juízo dos vivos, o selamento do povo de Deus com o selo do Deus vivo e o selamento dos ímpios com a marca da besta. Queridos, isto faz parte da primeira mensagem angélica. Chegada é a hora do juízo. E ainda, queridos, na primeira mensagem angélica, ela termina dizendo: adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Veja a amplitude da primeira mensagem angélica. O que significa adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas? É exaltar Deus como Criador dos céus e da terra. Nada de evolucionismo. Nós temos o criacionismo. Deus criou o mundo e todas as coisas. Deus criou o mundo numa semana literal de 7 dias. Em 6 dias fez todas as coisas e no 7º dia descansou, abençoou e santificou. Faz parte da primeira mensagem angélica, o criacionismo, que exalta a bandeira de um Deus criador e que é adorado semanalmente quando nós santificamos o 7º dia da semana. Cada vez que você vai à igreja com a sua Bíblia, levando a sua família para adorar a Deus no sábado, você está dizendo ao mundo todo que Deus é o Criador dos céus e da terra e que o sábado é o memorial da criação e é o selo do Deus vivo. Meu querido irmão, todas estas mensagens preciosas e profundas estão dentro da primeira mensagem angélica. Adore a Deus, aquele que fez céus, terra e todas as fontes das águas. Santifique o dia que Ele mandou santificar. Exalte a santa lei de Deus. Meu querido irmão, Deus quer se revelar em você. Deus quer fazer com que você entenda a primeira mensagem angélica, pregue e viva, experimente as bênçãos da primeira mensagem angélica e leve Jesus Cristo ao mundo. Prepare a sua família para a volta de Jesus. Nós deveremos amar esta primeira mensagem angélica, experimentá-la, vivenciá-la. Leio com vocês novamente
capítulo 14 de Apocalipse, verso 6. Vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno, o evangelho querido e santo do nosso Senhor Jesus, para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Querido irmão, querida irmã, que esta primeira mensagem angélica seja compreendida e que Jesus Cristo seja assimilado, que o caráter de Jesus Cristo seja revelado em você e que proclamemos ao mundo: chegou a hora do juízo. O juízo dos mortos já começou, mas o juízo dos vivos está a poucos passos de começar. E, queridos, temos que anunciar isso ao mundo. E adorem o Criador. É o Criador, aquele que fez todas as coisas. O Deus Filho foi quem fez todas as coisas. E é esse Criador, Jesus Cristo, que voltará e nos buscará e nos levará para o céu, para vivermos com Ele para todo sempre. Aleluia, aleluia. Deixe-me orar com você. Meu Pai querido que estás nos céus, te louvamos pela revelação que está no Apocalipse. Te louvamos pelas 3 mensagens angélicas. Te louvamos pela profundeza, pela amplitude da primeira mensagem angélica, que contém a base da nossa salvação e que te exalta como Criador dos céus e da terra. Ajuda-nos, Pai, a proclamar esta mensagem com poder, inflamados pelo Espírito Santo. Derrama o teu Espírito sobre mim e os meus irmãos e usa-nos na pregação das tuas mensagens proféticas. Em nome de Jesus pedimos. Amém e amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.